Bom dia, boa tarde. Estamos ao vivo aqui, comemorando os 15 anos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com as nossas queridas Gersonita e Eliane. Oi, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu devo ter uma amiga do Japão aí online. Anderson aqui também nos acompanhando. Bom, Gersonita e Eliane são duas grandes militantes aí da causa da pessoa com deficiência. Tem história, muita história, né, Gersonita? Para contar. Está me ouvindo, Gersonita? Hello? Não, acho que travou a conexão dela. Vamos esperar ela voltar. Mas eu vou, Eliane, contando um pouco do que nós estamos fazendo aqui, né? O que acontece? A Secretaria fez 15 anos, né? E são 15 anos importantes. A criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência é um momento muito importante, na minha opinião. Vai lá, põe um pouco. Calma que todos entram. Aí, pronto. Oi, Gersonita, voltou? Está me escutando? Eu não estou te escutando. Ah, lógico, você está com o som desligado. Liga o seu som. Você precisa ligar o seu som. Liga para ela. Dá para você ligar para ela? Você precisa ligar o seu som aí. Não aí, dá. Pronto. Beleza. Está me escutando? Fala mais um pouco. Está me escutando, Gersonita? Desligou de novo aí. Bom, a Débora está me escutando? Tenta ajudar aí para a Gersonita ficar, né, se conectar aí, tá? Fala, Gersonita. Vê se eu te escuto. Não estamos escutando. Você está escutando, Eliane? Bom, não escuto. Hã? Eu acho que é melhor você sair e entrar de novo, mais uma vez. De qualquer jeito, vamos aqui começar de novo, né? A gente está aqui comemorando os 15 anos da Secretaria. A gente vai fazer um evento, né, todo especial, uma comemoração, homenagem a várias pessoas que foram importantes nesse período, de várias formas, né? Mas nós contamos também pessoas que foram importantes para o Conselho, para a CPA, que são 3 momentos muito importantes na história do movimento da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo e no Brasil, que é a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, depois da criação da CPA e culminando com a criação desta secretaria. Nós resolvemos que, já que não poderíamos fazer o evento presencial, fazer algo marcante né, de forma virtual. Oi, Débora. Então a gente Alô? está fazendo... Oi, estamos te ouvindo agora. Então nós estamos fazendo agora esses lives todo dia com pessoas interessantes, as pessoas que vão ser homenageadas, para marcar e para continuar gerando conhecimento de vanguarda, conhecimento interessante e informação relevante para quem nos assiste. Então, por isso que é muito importante a gente convidar as pessoas para assistirem essas lives. Então, todo dia aqui é importante ter audiência para a gente reverberar bastante. Eu queria, antes da gente começar, viu, Eliane, só dizer que eu queria reconhecer aqui a presença do Odimar Sérgio, do Ricardo Heidmann, Santana José, Que coisa boa. Corim, o pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência, está mandando um abraço para vocês. Eu começo sempre esses bate-papos perguntando para as pessoas, viu, Eliane? A Gersonita está fora, vamos ver se ela entra daqui a pouco. Quem você é, né? Queria que você contasse, Eliane, para quem está aqui, né? Todo mundo te conhece, super militante da causa.
esposa, né, do Adelino Osores, um outro figura, né, que militou muitos anos pela causa, em várias frentes diferentes, né? Um exemplo aí para todos. Queria que você falasse um pouco de quem é você e para as pessoas que estão nos vendo. Tá. Bom, é uma honra estar aqui, Cid. Eu sou muito fã do trabalho que você tem realizado, da história, esse legado. Parabéns por essa decisão. Né? A história a gente precisa contar, relembrar, toda história tem um começo, e isso faz parte do nosso legado aí para as futuras gerações, para ninguém ficar reinventando a roda, né? Vamos já reunir o que existe e continuar. Então, te parabenizo pelos 15 anos da Secretaria e por essa decisão. Então, eu sou Eliane Lemos, e é muito interessante que algumas pessoas pensam que eu comecei a trabalhar, a militar pela causa das pessoas com deficiência depois que eu casei com a Adelino. E o que não é verdade. Eu realmente comecei lá em 92, trabalhando com atletas de alto rendimento. Eu venho da área do esporte, com atletas com deficiência. E o Adelino acabou sendo um dos resultados dessa militância. Eu conheci o Adelino em 2012, numa passeata do Movimento de Superação. Olha como faz tempo isso. E desde então a gente vem traçando muitas paralelas aí e cruzando muitos desses caminhos. E nós estivemos durante muito tempo em lugares, Cid, olha que interessante, ao mesmo tempo sem se conhecer. Então, em eventos que eu fui, ele esteve, a gente não se cruzou. A vida é muito interessante, né? Então, o Adelino, ele me ajuda em 2013 a tirar do papel o sonho do Entre Rodas, porque até então, Entre Rodas, ele era um rascunho que estava na gaveta, que eu tive o apoio muito forte do Dr. Scott Rains, né? Ele foi um grande mentor na minha vida e me ajudou a escrever o propósito do Entre Rodas. E o Adelino chega e vamos tirar isso da gaveta, vamos fazer isso acontecer. Então, a gente funda o Entre Rodas aí em 2013, no dia 2 de dezembro de 2013, às vésperas do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e desde então a gente vem realizando aí projetos. Então, eu sou psicóloga de formação, eu tenho mestrado de estudos do desenvolvimento, eu sou especialista no atendimento da pessoa com deficiência. Então, se eu for somar todas as décadas em que eu já venho militando pela causa das pessoas com deficiência, é um bom tempo, é uma boa jornada. Bom, legal. A gente está tendo problema com a Jassonita, infelizmente. Né, nós fizemos várias lives com uma pessoa só. Eu participei de uma com mais pessoas, eu achei interessante, eu achei legal botar mais uma pessoa, né, nas nossas lives diárias. Vamos ver se a Jassonita entrou. Oi, Jassonita. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tudo bem? Bom, nós estamos começando aqui, Jassonita. A Eliane já se apresentou. Eu queria que você contasse para o povo que está nos vendo aqui quem é a Jassonita. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde, Eliane. Boa tarde. A Jassonita é Tudo bem? Prazer ver você de novo. Eu sou uma mulher de 50 anos, tenho uma filha de 26, fui mãe jovem, e através da minha filha, eu comecei a conhecer esse mundo de pessoas com deficiência. Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, eu comecei a conhecer muitas pessoas, comecei a pesquisar, comecei a ver como é que as outras mães trabalham, quais as deficiências que têm, se só eu que tinha aquela dificuldade. E, nesse período, eu aprendi muita coisa. Hoje, eu sou uma mulher que batalho bastante, ainda tenho muito o que aprender, gosto muito de conhecer as pessoas, e isso me faz uma pessoa que tem necessidade e vontade de aprender e de buscar e de melhorar a condição da pessoa com deficiência em São Paulo. Muito bem. Me diz uma coisa, Jassonita, quando que você começou a sua militância? Olha, eu conheci o Conselho em 96. Na verdade, a minha filha nasceu
em 93. Nesse período, eu não sabia nada, então eu fiquei procurando. A Larissa era atendida na casa, através de uma fisioterapeuta, que trabalha na parte visual, que a Larissa tem deficiência visual, e ela me mandou para o Lar Escola. No Lar Escola, eu conheci outras mães. E aí, a partir disso, eu comecei a conhecer outras coisas, outras pessoas. E aí eu descobri a ACD, conheci outras mães também, então são conhecimentos. E nesses conhecimentos eu fui chegando até que em 2001 eu cheguei até o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Aí abriu todo o meu horizonte. É interessante. Bom, a gente sabe que boa parte das pessoas que trabalham com deficiência são pessoas que têm parentes, filhos, né, com deficiência. Não é o seu caso, né, Eliane? Você... Não. Como é que você começou nessa militância? Eu fui convidada, eu tinha terminado de fazer uma especialização na USP, no Instituto de Psicologia, para atender pessoas com deficiência. E eu fui convidada pelo Steven Dubner, que depois ele fundou a ADD. Ele era técnico do CPSP, do basquete, e ele estava reativando o CADEVI, ajudando o pessoal do CADEVI. Ele me convidou para trabalhar com os atletas, para desenvolver um protocolo de avaliação psicológica dos atletas. E deu tão certo que depois ele me chamou para trabalhar com basquete em cadeira de rodas. Né? Isso foi em 93. Em 2000, nós criamos a primeira equipe de basquetebol em cadeira de rodas para as crianças, que foi o Cesta de 3. Então, foi um marco até diferenciado, assim, importante em relação à história do esporte adaptado. Porque foi a primeira equipe no Brasil, foi pela primeira vez, Cid, que se fabricou uma cadeira esportiva para criança aqui no Brasil. Né? Então, e trabalhar, Gersonita, com as crianças me fez trabalhar com as mães, porque trabalhar com as mães me mostrou um outro universo, né, de especificidades que é próprio da mãe, né, que é a cuidadora dessas crianças e adolescentes com deficiência. E eu até vou aproveitar, Gersonita, para dizer que o Adelino tinha uma admiração profunda por você, que era algo assim, era lindo de ver quando ele falava da sua militância, de tudo que você construiu, o legado, e o quanto você ajudou muitas mães, sendo a pessoa que você é, viu? Parabéns. Gersonita, você começou... Gente, eu adoro. Foi desculpa, pode falar. Na minha vida. Ele me ajudou muito, eu aprendi muito com ele. Gersonita, você começou a trabalhar, ou seja, militar, imagino eu, por enfrentar barreiras e portas fechadas, porta na cara, nãos, né, mau atendimento. Não foi isso? O que te levou a ser essa guerreira da causa que você é? Foi exatamente isso. Eu andava muito com a Larissa, eu não tinha ajuda das pessoas, eu não tinha esse entendimento de como trabalhar essa questão. Na verdade, minha primeira filha, eu não sabia lidar, eu não tive, meus irmãos não tinham filhos também, que eram mais novos que eu não sabia lidar com a questão. Então, eu não sabia nem o que a Larissa tinha. Eu sabia que ela tinha algum problema, mas eu não sabia qual era, porque ela sabia ninguém tinha coragem. Eu acho que pelo temperamento assim, de falar a verdade sempre, procura pelo menos, as pessoas tinham medo de me falar que ela tinha. Então, isso não me ajudou nesse momento. E uma pessoa me encaminhou para casa, e lá eu comecei a descobrir os horizontes, e eu comecei a sentir dificuldades, porque o médico disse realmente que ela tinha, e eu sabia que eu tinha nada pela frente. E eu não desisti, eu lutei. Mas eu conheci mesmo a luta de verdade das mães e a força das mães em São Francisco, quando eu comecei com atendimento com a Larissa, e onde eu encontrava muitas mães. E na RIMSA também, a Larissa foi encaminhada para a RIMSA, nós tinha grupo de mães. Então, essas mães contavam uma história. Eu sei muitas histórias de muitas mães. E eu aprendi essas mães. A minha filha é PC e visual. Mas tinha outra síndrome que eu aprendi a conhecer junto às mães. E admirar algumas mães pela luta. E também hoje eu consigo ajudar melhor as pessoas, as mães que me procuram. Eu consigo ajudar com a luta com a Larissa. Eu caminhar com a Larissa incentivo outras mães. E isso é bom, isso me faz forte.
Só queria lembrar, olha, pessoal, que nós estamos atuando bastante forte nessa questão da mitigação do efeito da pandemia na população em geral e na população com deficiência em particular, né? A Prefeitura tem feito ações transversais que atingem todo mundo, inclusive famílias com deficiência, mas nós estamos fazendo um trabalho específico aí com entidades de pessoas com deficiência, né? E agora a gente está montando uma lista, viu, Gersonita? Muito importante você nos ajudar, você, Eliane, uma lista de famílias com familiares com deficiência em situação de vulnerabilidade ou de extrema pobreza, para que nós direcionemos doações da prefeitura. Estamos fazendo um cadastro, vamos georreferenciar esse povo. Então, por favor, mandem seus contatos, suas listas para a gente colocar nesse... Né? Eliane, você falou de trabalho com mães, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, né? E a importância, né? A importância da mãe, né? O que você viu nessas mães, né? na sua trajetória? Que trabalho é esse? Assim, dentro do Entre Rodas, a gente tem um projeto que chama Tecer Entre Rodas. A gente ia até lançar esse projeto esse ano, em março, e a gente precisou adiar por conta da pandemia. O que eu observei durante todo esse tempo, as intervenções, acompanhamentos, tanto psicológico como profissional mesmo, né, assim, em relação aos projetos sociais, fazendo intervenções, Cid, é que as mães que são em tempo integral, elas são cuidadoras, elas acabam ficando numa situação extremamente desgastante e estressante. Eu falo que elas acabam se falindo emocionalmente, financeiramente, fisicamente, porque há um esgotamento, né? É 100% de dedicação, muitas não conseguem sair de casa para trabalhar, dependendo do grau de dependência do seu filho ou da sua filha. Muitas vezes elas acabam sendo abandonadas pela própria família, porque é obrigação dela correr atrás de recursos. Administrar essa quantidade de nãos, a lista é gigantesca, é a escola, às vezes é o mau atendimento no serviço público de saúde, a falta de informações. Então, um dos primeiros passos dentro do Entre Rodas, a pergunta que a gente se faz é como nós podemos ajudar essas mães. Então, a gente lança esse projeto, a gente descreve um projeto, esse projeto veio sendo trabalhado durante esse tempo, né? O Entre Rodas é muito jovem ainda, uma menininha, eu falo, que é justamente um projeto direcionado de empoderamento e empreendedorismo para essas mães. E como fazer isso, né? Então, quem são essas mulheres? São mulheres que têm filhos com deficiência, com alto grau de comprometimento e tem uma dependência muito grande dessa figura na vida dela, né? São mulheres que são vítimas da violência, são mulheres que têm deficiência, e um grupo de mulheres que até então não existe políticas públicas que atendam essa demanda, são as mulheres regressas do sistema prisional, que são, muitas vezes, mulheres com deficiência e as idosas. Elas não estão na pauta, pode ver que ninguém discute, muito menos estão olhando para as mulheres que estão dentro do sistema prisional. Então, esse Tecer Entre Rodas, ele é um projeto que visa um programa de geração de rendas, para que essa mulher possa ser amadrinhada para desenvolver um projeto dela, ou realmente ter produtos, nós vamos lançar produtos onde a renda seja revertida para ajudá-las, enfim. Mas essa é uma construção coletiva. A gente também trabalha no Entre Rodas a questão das dores, né? A gente tem um encontro às quintas-feiras à noite, até a gente faz pela plataforma do Zoom, onde a gente coloca algumas dificuldades, onde a gente trabalha algumas dores. Então, porque diante de todo o quadro, a gente sabe que a demanda não é pequena, a deficiência tem um custo muito alto, e muitas vezes essas mães não têm recursos, a gente sabe disso, não adianta falar, mas ela recebe o BPC, ela recebe, gente, está muito fora da realidade da demanda, né, da necessidade dessas mulheres. Então, a gente precisa ter, e aí fica a sugestão, para ter um olhar ampliado em relação a esse público, Cid. Isso precisa entrar na pauta da Secretaria. Boa. Gersonita, esses anos todos, né, o que você viu melhorar e o que você acha que são os principais pontos
que não melhoraram e que, né, são urgentes, que a gente precisa trabalhar? Olha, Cid, é assim, fiquei no conselho em 2017, eu fiquei muito tempo envolvida com o Conselho Municipal e com o Conselho Municipal de Saúde e Deficiência. Nesse período que eu me afastei do conselho, eu estou trabalhando no território de São Mateus, com os grupos de mães aqui. A situação aqui é muito severa. Eu vou te encaminhar a lista assim, de famílias que estão vivendo uma situação de bem vulnerabilidade. Nós temos muito enfrentamento aqui em questão de violência doméstica, crianças, escola, saúde, tudo. Eu percebi a gravidade de tudo que está acontecendo, eu entendo o que a Eliane está dizendo aqui. Eu estou trabalhando intensificamente aqui nessa área, nessa região, descobri uma questão muito focada na região, que é o que a criança e adolescente com autismo. Então, nós temos muito problema na saúde, aqui referente a isso, não tem nada para autismo nessa cidade, infelizmente, nem município, nem estado, que dá o respaldo que o autismo merece. Nós temos trabalhado especificamente na questão da educação para o autismo no território de São Mateus, e questão da saúde também no território de São Mateus. A questão dos CAPs, que eles atendem, os autistas estão encaminhados para o CAPs, que é alta complexidade, que é estado, está no município. Nós temos muito problema, nós temos trabalhado muito em cima disso. Eu peço a ajuda das autoridades que ajudem nessa questão para resolver. Não tem nada para eles, eles têm dificuldade em tudo. As mães, 90% das mães são sozinhas. Os pais, outros filhos, ela tem um autista na sua casa. Então, isso é muito grave. A minha filha é PC, é muito calminha, ela está dormindo agora, vocês não ouvem ela. Mas se eu tivesse uma criança autista aqui, a minha situação eu não conseguia nem falar com vocês. Então, é uma situação que realmente é grave, e eu venho trabalhado lá atrás, na época do conselho, esse conceito de intelectual é abandonado. Geralmente, as pessoas têm medo, eu não sei por algum motivo, precisando de políticas públicas emergenciais para esse público. O público, eu sinto uma falta de espaços de atendimento, de recreação, né, de acolhimento, de atividades aí durante o dia para pessoas com deficiência intelectual e pessoas com autismo. É um negócio que tem que ser criado. Eu batalhei aí nessa gestão para que os centros da juventude e tudo mais abrissem suas portas para jovens com deficiência, mas existe uma resistência, principalmente por uma questão de falta de experiência e contratação de novos profissionais. É um negócio que a gente tem que trabalhar mais. Qual a sua experiência nessa área, Eliane? Cid, é muito interessante. As pessoas até querem fazer, elas têm até boa vontade, né? Mas elas têm ainda muito medo, é puro preconceito, é falta de informações. Eu vejo quando eu vou às escolas, né? Eu viajei muito nos últimos anos, indo às escolas de diferentes regiões, diferentes lugares no Brasil, tanto escolas públicas quanto escolas particulares, e diferentes espaços sociais, onde as pessoas trazem duas afirmações. Nós não estamos preparados para lidar com esse público, principalmente o professor, né? E ele fala isso não pela maldade, muitas vezes porque ainda não compreendeu que muitas vezes ele já faz coisas que são boas, bem-vindas, e o outro é que o espaço ou a escola não está preparada para receber essas crianças. Então, eu sempre devolvo para essas duas afirmações duas perguntas. Uma delas é, professor ou profissional, né? Você foi preparado para trabalhar com quem? Aí ele me responde, a criança e tal. Mas se você trabalha com as crianças, aos poucos você vai entender as especificidades de cada criança e você vai fazer as suas adequações. Não fica mais fácil? Aí ele começa a repensar em cima do que ele já realiza, ele fala, poxa, eu já faço algumas atitudes, eu já tenho uma atitude inclusiva, eu já desenvolvo atividades inclusivas. Então, que bom. Às vezes falta só um processo de consciência, tomada de consciência que ele está realizando. Ou até mesmo que eu poderia fazer e não faço ainda.
Em relação ao espaço... Oi? Em relação aos espaços... Me permite? Eu pergunto para o professor ou para o diretor da escola, por exemplo. A escola foi criada, construída para atender quem? Crianças. Que bom. Então, vamos olhar a criança. Ah, mas eu tenho uma criança que usa cadeira de rodas, ou uma criança que é surda. Como que eu crio, como que eu busco as tecnologias que vão dar assistência, que vão oportunizar a participação dessa criança em condição de igualdade com as outras crianças? O que precisa é mudar o foco, Cid. O pessoal fica muito focado, centrado no diagnóstico em si, quando deveria olhar para o todo, nas possibilidades de realizações. Porque quando eu mudo esse olhar, eu começo a dar possibilidade, eu amplio. Né? Aí por isso que a mudança extremamente importante, que a gente precisa frisar muito, e fortalecer cada vez mais essa transição do olhar clínico e médico, enquanto deficiência, doença, para um olhar psicossocial, que é justamente uma questão da funcionalidade, quanto que essa pessoa tem de produção, né, mesmo tendo uma deficiência ou uma doença, enfim. Então, isso ainda é processo, tem um grande desafio, a gente tem um grande desafio pela frente, porque tudo passa pela mudança de atitude. Porque leis nós já temos em um monte, certo? Um monte de leis. A Convenção, a LBI, tantas outras normas técnicas. Porém, as pessoas continuam com atitudes erradas, dizendo não para as mães, parando o carro na vaga das pessoas com deficiência, sem ter uma deficiência, não entendendo a importância do cumprimento da lei de cotas. Enfim, enquanto a gente não mudar, amadurecer esse cidadão, essa cidadã, nós teremos uma dificuldade muito grande até para os espaços inclusivos, porque terão algumas adolescentes, alguns pais, por falta de informações, que ele dirá, que ele já diz isso nas escolas regulares. Eu não quero meu filho ou minha filha sem deficiência convivendo, por exemplo, com a criança autista, porque assusta meu filho, porque ele se joga no chão, ele grita, né? Então, eu não quero. Então, ele leva isso para a diretora, para o coordenador, dizendo, eu não quero meu filho convivendo, ou minha filha convivendo com alguém que tem uma deficiência. É tudo uma questão de alinhar informações, dá um trabalho danado. Né? A Gersolita sabe disso. Dá um trabalho. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Gersolita, nessa linha, o que você acha que tem que ser feito? Como é que a gente sai da onde a gente está e avança? Cid, eu tenho sugestão. Aliás, eu já fiz esse trabalho lá atrás com a Silvana e a Jo. Nessa questão da educação, eu acho que assim, tem que alinhar. Na questão da pessoa com deficiência, educação e saúde trabalhar junto. Na questão do intelectual, tem que trabalhar saúde e educação junto. Mas eu tenho sugestão e eu acho que nós devemos implantar. Teve um momento que é importante, que eu e a Jo fizemos grupo de mães aqui pela DRE de Guaianazes, a Diretoria Regional de Ensino. Isso é fundamental começar por aí. E nós percebemos que as mães, a família, é fundamental dentro das escolas, por exemplo. Tem o autismo, tem outros tipos de deficiência na escola, mas eles entendem, eles têm sensibilidade. A partir do momento que a escola abre um espaço para que a mãe faça uma palestra e falar, inclusive com os profissionais, tem que capacitar profissionais para eles ouvirem as famílias. Eu posso chegar na escola uma palestra e falar, a minha filha, por exemplo, ela responde isso bem, você tem que explorar esse campo. Para os alunos, explicar qual é a deficiência da Larissa, na linguagem dos alunos, eles vão entender. Eu conheço belos exemplos, onde mães foram até a escola, falaram qual era a deficiência do seu filho, para uma classe, não foi só para o professor. O professor deu 10 minutos, e a mãe 10 minutos resumiu e disse, ele precisa disso e isso, a dificuldade dele é essa, ele tem tal deficiência. A linguagem de uma criança, de um jovem, ou de um adolescente, ele vai entender, a partir do momento que você faz esse jovem, essa criança pensar, ele vai ajudar essa criança, esse adolescente na escola. Nós, famílias, com os profissionais, precisamos desenvolver esse tipo de palestra, ou presencial na escola, ou gravar um vídeo, seja, os profissionais passarem. Essa criança, esse adolescente tem essa dificuldade, mas ele precisa da sua ajuda.
nós temos que trabalhar o psicológico, porque regras é muito ruim para o aluno. Eu estou aprendendo muito com as mães de autistas em São Mateus. Eu estou aprendendo muito a lidar com o público. E eu posso, junto com vocês, desenvolver um material sobre isso. Eu me proponho aí nas escolas falar sobre isso. É importante que o profissional entenda como funciona com as famílias, para eles poderem ficar. E é importante que a família tenha algumas questões, o profissional é inibido. Ele não tem como chegar para os alunos ou para os pais dos demais alunos e falar. Mas eu sou mãe, eu posso chegar para os outros pais e trazer uma fala, uma dinâmica. Eu posso chegar como mãe, chegar numa classe, fazer uma fala, convencer, porque essa pessoa precisa, perante Deus, somos iguais. Mas eu tenho uma dificuldade que ele não tem, o Círio não tem. Cada um tem uma dificuldade. A partir do momento que essa dificuldade é explicada, com clareza, com simplicidade, com sentimento, nós não sei que a classe toda vai ter 2, 3 que não vai querer, mas a maioria vai ser causa. Isso já é um fato que já foi feito em escolas e que funcionou. E que precisamos resgatar nesse momento para poder ser feita uma boa inclusão nas escolas com os alunos, para essas pessoas com deficiência, com autismo e outras deficiências, não fiquem sofrendo bullying, tipo de situação dentro da escola. Cabe a nossa família ajudar os profissionais, esses profissionais a abrir espaço para que isso aconteça dentro das escolas. A partir do momento que isso se gerar em 60% o relacionamento e o comportamento. Muito bom, é isso mesmo. Jassamita, entendo, só para continuar esse trabalho antes. Eu acredito entendo, mas, por exemplo, você está nessa militância há anos, e esse é o seu discurso, não é de agora, né? Você sabe isso há muito tempo. O que a gente precisa fazer de fato para convencer as pessoas da importância do trabalho multissecretarial, né? Quer dizer, do envolvimento da rede realmente funcionar e para emplacar pelo menos algumas dessas suas ideias. Na prática, o que a gente precisa fazer? Ir na porta da casa do secretário, ficar fazendo piquete, né? Mandar e-mail, quer dizer, que tipo de ação concreta, política, tem que ser feita agora para essas questões serem implantadas? Cid, eu acredito que devemos fazer uma reunião, sim, convocar algumas mães que estão na militância e que entendem do caso. Eu acho que tem casos específicos. Por exemplo, a minha filha é PC. Podemos trazer uma mãe que tem um filho com autismo que faça uma fala baseada nisso. Uma mãe que tem um filho com deficiência só visual. E aí a gente produzir um material para as escolas. Eu acho que devemos fazer isso, produzir um material para as escolas. Propor para cada diretoria de ensino, no seu território, pelo menos uma vez por mês, que haja uma palestra com essa explicação, até a gente perceber os frutos, os resultados que vai dar dessa conversa no comportamento dos alunos, porque devemos entrar em ação, sim, para ajudar, porque os profissionais, às vezes, eles se perdem nisso, eles não têm condições, sem contar que na educação, por exemplo, aqui a gente teve problema severo, uma sala com 35 alunos e uma única professora, e desses 5 alunos, a professora não dá conta de cuidar desses alunos. Então, os alunos ficam parados no canto e aqueles que são autistas, eles começam a surtar dentro da sala e não conseguem rever. Sem contar com dos alunos que não têm deficiência, tem aqueles casos das famílias, já viu crianças jovens que vêm de uma família destroçada, desestruturada, e ele traz toda a agressividade dele para dentro da sala de aula. Isso aconteceu aqui próximo, eu presenciei, e é triste. Precisamos ter ações, pensar juntos de como fazer para minimizar. Como nós estamos falando de pessoa com deficiência, nós temos que fazer algo que ajude a minimizar essa situação. Nós queremos nossos filhos na escola, mas nós queremos que essa escola nos ajude e abra as portas para que nós possamos ajudar, para minimizar para todo mundo. Outra coisa também que eu ressalto, com a inclusão, que os alunos são obrigados, com deficiência, são obrigados a ir para a escola. Só que tem alunos com deficiência que não têm a menor condição de ir para a escola.
quando a inclusão foi implantada lá, por volta de 2005, 2006, eu fui dizer, minha filha não pode ir para a escola, ela não tem coordenação motora, ela não tem o intelectual para o ensino, portanto, eu não vou deixar ela numa escola que ela não vai aprender nada, ela vai sofrer com isso e ficar sofrendo todo tipo de bullying lá dentro e também deixando uma professora numa situação de vulnerabilidade por não saber cuidar dela. Eu fui essa pessoa que falei, eu assino para qualquer juiz que ela não pode por essas questões, porque eu avaliei a situação dela psicológica e a situação motora, porque eu sou mãe e convivo com ela diariamente. Nós, mães, também temos esse entendimento. O meu filho está... Eu vou assistir. Se não tiver, eu não vou fazer isso que vai ser ruim para os lados. Eu vou atrapalhar o ensino dos outros e eu vou colocar minha filha numa situação de vulnerabilidade. Nós temos que ter essa consciência também, enquanto mães. Sim, muito importante isso. Eu até, se me permite complementar isso, que assim, essa posição da gestionista é extremamente importante, porque quando eu faço, né, treinamentos, oficinas, palestras, eu pergunto, a inclusão é para todos da escola, né? O pessoal fala, claro que é. Não é. Porque existem aquelas crianças, aqueles adolescentes que ele está no espaço público, ele se coloca em risco também. Mas ele tem direito a receber a participar da escola em casa. Então, porque não adianta colocar lá dentro também se ele não tem nenhum aporte, ele não tem nenhum apoio, ele é um risco para si mesmo, ele acaba não acompanhando, enfim. Então, o que eu vejo, e Juscelina, depois a gente, se você quiser, a gente pode marcar, eu acredito que a gente tenha muito aí para trocar e fortalecer ainda mais as nossas ideias, nossos projetos, é que o que falta, Cid, é a sensibilização das pessoas, a inspiração e a mobilização. Então, o que é isso? Dentro do Entre Rodas, todos os nossos projetos, a gente usa uma matriz socio-interacionista, porque quando eu vou para uma escola, eu levo uma mãe, ela faz uma palestra, eu sensibilizo as pessoas, mas isso não garante que as pessoas venham a mudar a sua atitude. Eu entendo a fala das mães, né? Estou falando como professor, eu entendo a fala, a dificuldade das mães, dos professores, dos outros alunos e tal, mas paro aí. Por isso que nós estamos há décadas patinando, porque eu vejo da seguinte maneira, uma maneira muito lógica. Se nós estamos falando a mesma coisa há tanto tempo, por que a gente ainda não tem os resultados que nós precisamos ter? Tem alguma coisa errada na prática. Você concorda? Porque você repete isso a todo tempo. Repita. A Gersolita repete, quer dizer, tantos outros militantes repetem a mesma afirmação. Nós já sabemos o que é o correto, mas por que ainda não acontece? Eu acredito que a nossa estratégia realmente não esteja sendo a mais assertiva. Então, quando ela fala de levar as mães para as escolas, isso é sensacional. Só que a gente precisa também ampliar o olhar e pensar assim, não tem receita pronta, porque cada criança é uma criança, tem as suas especificidades. Geralmente a mídia, ela divulga muito o autista, que tem um menor grau, que tem um maior grau de funcionalidade em relação aos outros. Aí todos os professores ou toda a mesma sociedade acredita que todas as crianças com o espectro, elas são iguais, e não são. É a mesma coisa quando a gente fala do tetraplégico, cada tetraplégico tem a sua especificidade e não dá para generalizar. Então, o PC é a mesma coisa, tem pessoas que acreditam que o PC tem deficiência intelectual também, não é verdade, alguns podem apresentar, outros não. Então, essa generalização é um grande risco até para a elaboração de projetos e políticas públicas que atendam um número significativo. É muito difícil, é um desafio, mas a gente precisa romper e partir do seguinte pressuposto, o que nós estamos fazendo até agora ainda não deu o resultado que nós precisamos atingir. Então, nós precisamos mudar, né? Construir de uma maneira mais assertiva mesmo, e assim, ouvir as mães sempre é primordial. Eu sou primordial. Deixa eu te perguntar uma coisa, nessa linha daí, se você diz que, por exemplo, sua filha não pode ir para a escola, mas ela não teria que ir para algum lugar, não teria que ter algum lugar para ela que ela pudesse, mesmo que não fosse matemática, português, ter atividades para interagir, para melhorar a qualidade de vida dela,
terapias e tudo mais. O que essas crianças e jovens têm que fazer se eles não vão para a escola convencional? Então, Cid, assim, a Larissa, ela tem um acompanhamento, sim. Então, eu passei por várias escolas, aí eu consegui chegar na RIMSA pela baixa visão da Larissa, pela deficiência visual. Fiquei muito tempo na RIMSA com a Larissa. Então, quando começou a inclusão em 2006 para que começou a inclusão, eles queriam que eu tirasse a Larissa da RIMSA para colocar numa escola regular. Foi onde eu enfrentei uma audiência pública, diante do secretário, eu me posicionei dessa forma, que eu não deixaria. Por quê? Eu não sou a favor de ter tirado as escolas especiais por conta do que Eliane disse das especificidades. Tem alunos com deficiência que podem estar na escola regular. Tem alunos com deficiência que não têm condição nenhuma de estar numa escola regular. E a partir do momento que foi tirado as escolas, os espaços de inclusão deles, que eram os convênios que as instituições tinham, piorou a situação. Quando isso aconteceu, eu fiquei na RIMS até onde eu pude ir com a Larissa na RIMS. Quando a Larissa saiu da RIMS, não era lugar nenhum, não tinha para onde mandar. Nós temos essa dificuldade. E na RIMS também é muito importante, porque eles trabalhavam os alunos. Quando eles percebiam que eles capacidade de eles eram encaminhados para a escola regular. Eu acho que tem que ter um trabalho antes desses alunos com deficiência passar por uma escola de inclusão, trabalhar até eles estão preparados para ir para a escola regular. Eu acredito que a inclusão bem feita deveria existir, e não foi. Os problemas hoje, o que acontece também, eu falei da sensibilização nas escolas, não é um trabalho de fazer um vídeo hoje e parar amanhã. É um trabalho constante, porque tem deficiências específicas, sim, são diferentes. Cada território tem que trabalhar assim, cada DRE tem que fazer um trabalho de inclusão junto às mães, para preparar os profissionais, e as outras mães também, e os próprios alunos. É um trabalho que tem que parar, um trabalho contínuo. A gente trabalha todos os dias, temos que todos os dias estar trabalhando nas escolas. Esses grupos têm que ser simultâneos em toda a região de São Paulo, para poder fazer esse trabalho. Nós começamos um trabalho lá atrás, eu, a Jo e a Silvana. Paramos, todo mundo parou, não devemos parar. Então, agora, eu volto a chamar as pessoas para essa responsabilidade. Eu gostaria de ter o apoio do Conselho e da Secretaria, pelo menos para esse território, para que possamos fazer esse trabalho, voltar, como a Eliane falou. Tudo que nós falamos não foi aplicado. Gente, não vamos aplicar esse trabalho, eu estou disposta a ajudar isso. Se nós paramos, a coisa piora. E a coisa está explodindo de forma muito ruim. Temos que colocar em prática tudo isso que nós falamos lá atrás. Referente à questão, a Larissa hoje não faz nada. Mas eu trabalhei muito com ela até onde eu pude ir, porque mãe tem que ter a consciência que meu filho chegou até aqui. Então, ele progrediu até aqui, eu não tenho o que fazer. Primeiro, nem que eu quisesse, não tem. Nós não temos ações para adultos. Adultos com deficiência em São Paulo não tem o que fazer, por exemplo. Não pode mais para a escola, porque já passou do período de ir para a escola. Aí, às vezes, tem as escolas à noite e a mãe não quer, porque a mãe tem medo da violência na cidade que explode. Então, o que nós vamos fazer? Por exemplo, o que tem de programa para pessoas com deficiência PC grave, como é a Larissa, e deficiência múltipla? Não temos nada para deficiência múltipla. A Larissa, a Viviane e outras jovens com deficiência múltipla, elas não fazem, não se fazem na escola, elas não têm um local, se coloca no centro rural, não tem o que fazer, não tem um trabalho desenvolvido para os múltiplos. Eu gosto imensamente de ver isso, e eu estou disposta a fazer. E tivesse um local, pelo menos que eles frequentaram semana socializando, e ajudando ele no desenvolvimento. Eles vão se tornar, eles são adultos, eles vão chegar velhos, eles não vão ter o que fazer, ficar preso em casa. Eu sou ativa, eu ando com a minha filha para todos os lugares, eu canto para ela, eu leio para ela, faço outras coisas, eu faço atividade com ela, eu e ela. É só eu e eu, na verdade, né? Mas eu gostaria que as mães tivessem isso, a outras mães ativarem isso, não tem para onde levar, não tem para onde levar os seus filhos adultos com deficiência severa, principalmente as múltiplas que são graves, como a minha, que é múltipla, com deficiência visual também severa. Então, assim, precisamos dessas ações. Não teve? Vamos fazer. Então, vamos fazer. É isso aí. Fazer. Vamos fazer.
Eliane, Oi. tenho dito aqui nas outras conversas que eu tenho tido, que é o seguinte, né? Eu estou tentando, e estou conversando com as pessoas em paralelo, estou tentando ver se a gente reativa, né, o movimento das pessoas com deficiência de uma forma mais, com mais energia. Ele está meio parado. E o seguinte, a gente precisa se unir, viu, Gersonita? Precisa ter um movimento de pessoas com deficiência mais ativo. Até porque, nessas crises como do corona, nós vamos ter ameaças a direitos adquiridos. Sim. Por exemplo, com certeza nós vamos ter ameaça ao BPC, vamos ter ameaça à lei de cotas. Né? Nós precisamos nos unir para defender esses direitos, mas também para formular, dentro dessa linha que nós estamos discutindo, por exemplo, na educação, para formular com mais propriedade, com mais sofisticação, porque as demandas se sofisticam também, né? Formular melhor e pressionar mais para que essas coisas realmente aconteçam. Então, por exemplo, eu ia falar para a Marli, que está nos assistindo. Marli, precisamos retomar as reuniões do Conselho, reuniões virtuais agora. O Conselho não está se reunindo. Precisamos fazer reuniões virtuais do Conselho. Precisamos fazer, Gersonita, agora, você deu essa abertura, fazer uma reunião aí virtual, já que a gente está nessa época do virtual, sobre esse tema. Vamos fazer? E tirar aí algumas conclusões. Vamos. E encaminhar. Excelente. O que a gente tem para fazer é isso. Quer dizer, se a gente não pode mudar nós mesmos, o caminho que a gente tem, no nosso caso aqui, é formular, oficiar, né, os órgãos competentes e de uma forma política, pressionar em outros lados para que as coisas devagar ou depressa aconteçam. Né? Vamos fazer isso? Vamos fazer uma reunião sobre educação? Claro. Eu estou à disposição. Conta com a gente, né? Conta com Entre Rodas, conta comigo. Cid, eu acredito muito na mudança, né? Eu acredito na união, não dá, por isso que eu falo, não dá para ficar reinventando a roda, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar, tanto a gente tem um dos projetos do Entre Rodas que deixa de ser um projeto, ele passa a ser uma tecnologia social, porque é justamente para disponibilizar para as pessoas. Você pode levar para qualquer município, para qualquer escola, enfim, é isso que a gente precisa fazer. A gente vive um momento que pede colaboração. Né? A gente tem aí, a gente falando de economia colaborativa, mas esse é o momento de colaboração. Então, o que eu sei fazer e posso disponibilizar? O que a Gersonita sabe fazer e pode disponibilizar? O que você sabe fazer e disponibiliza? E é dessa maneira que a gente vai mudar. Caso contrário, nós vamos continuar, daqui a 10 anos, nós vamos celebrar os 25 anos da Secretaria, repetindo o que a gente está falando hoje. E eu quero, daqui a 10 anos, ver resultados, né? Uma outra preocupação que eu vejo em relação às mães, que os filhos terminaram o ensino médio, estão em casa, muitos continuam sem saber ler e escrever, que passaram, certo? Então, é muito difícil para ela, acaba ficando limitado. O que eu vou fazer agora com meu filho e com a minha filha, que concluiu o ensino, não dá para estudar à noite. Eu entendo toda essa fala da Gersonita, porque eu escuto muito essas mulheres, essas mães, e uma outra preocupação que a gente precisa considerar é que elas estão envelhecendo. Não são apenas seus filhos que estão envelhecendo, elas estão envelhecendo. Então, isso significa que a força física vai diminuir, a resistência para levantar, trocar, alimentar, não é fácil, e elas estão sozinhas. Então, pensar na educação precisa, sim, fortalecer o laço escola, família, e nós precisamos dar um olhar muito acolhedor de compreensão da realidade dessas mães. Né? Que as mães estão falando, e eu me lembro de um fato, de um momento que eu estava numa das reuniões, que tinham muitas mães, e tinha mãe dizendo assim, eu preciso dizer que eu não aguento mais. E ninguém estava ouvindo aquela mãe. E ela falava assim, eu grito com minha filha o dia inteiro, porque eu não aguento mais, eu estou cansada, estou estressada, é um alívio quando ela vai para a escola. Então, nem todas as pessoas entendem esse discurso, só quem passa por isso sabe, quanto essa mãe,
ela está cansada, né? Enquanto muitas vezes o filho ou a filha ir para a escola é um momento onde ela deveria ficar mais tranquila, mas não fica, porque ela está preocupada com a maneira com que essa filha está sendo tratada na escola, certo? Então, coloca isso é super importante a gente trazer, sabe, à tona, discutir isso com muita maturidade, muito profissionalismo, pensando em como acolher, acompanhar e dar diretrizes para que essa mãe tenha qualidade de vida. A gente já sabe as dificuldades que é para sair de casa, para levar, às vezes, a falta de uma cadeira de rodas mais leve, que faça com que eu vejo essas mães empurrando essas cadeiras de rodas, né, com adaptações que os seus filhos precisam usar, assim, chega a ser, gente, como se ela estivesse na academia fazendo exercícios pesados, porque a gente sabe a dificuldade para montar, desmontar, para levar, transitar, enfim. Não é fácil. A gente tem uma gama, a lista é gigantesca, mas se você está disponível a ouvir, né, a gente enviar essa lista com essa demanda e propor, não adianta também mandar demanda sem propor algumas ideias aí de transformação, né, de mudança e de ajuda. Conta com Entre Rodas, conta comigo, enfim, no que eu puder ajudar no teu projeto, Gessonita, você está fazendo uma coisa incrível para as mulheres aí. Eliane, com certeza, o Entre Rodas tem uma capacidade muito boa de mobilização, né? Você tem uma rede muito boa. Eu já vi, né, no Facebook, o post seu sempre tem uma repercussão grande. Então, isso é muito importante. Antes de eu passar para você, eu só queria agradecer aqui a presença, o prestígio, né, do Luciano Jerônimo, da Elza, nossa querida Elza Ambrosio, da Marileia Bueno, da Si Carvalho, sobe. Né? Luiz, tira aí o negócio, tira. Sobe, por favor. Tira o negócio do meio do negócio que eu não consigo ler. Do Luiz Santiago, da Mari Santos, sobe lá. Do nosso querido Maurício Igor, do Maurício do Conselho, o Bósio, com certeza, a Paula Terra Nova, ou seja, um monte de gente, a gente está com uma audiência boa. Eu queria aproveitar para pedir para quem está aí nos assistindo, já que está no Facebook, vá até a página da Secretaria e dê um like lá, um seguir. Nós estamos numa campanha para ir de 25 mil agora para 30 mil seguidores. Então é importante, né, a gente ter público, a gente não consegue mobilizar. Olha, a gente infelizmente está chegando no final, conclusões, né, e alegações finais aí, Gessonita. Tá, Cid. Então, assim, eu gostaria de completar um pouco a fala da Eliane do seguinte, referente às cadeiras de rodas. É uma outra questão, assim, eu adaptei a cadeira da minha filha, por incrível que pareça. Eu peguei uma cadeira de banho comum e fiz uma adaptação de acordo com a necessidade dela. Eu tenho até essa ideia para levar para uma ortopedia. Eu vou contactar uma ortopedia para a gente desenvolver um material assim. Isso é importante. As cadeiras de rodas. Então, assim, só que as mães, eu volto a dizer para as mães, discutam com os profissionais que atendem seus filhos. A cadeira de roda da minha filha ficou ótima, por quê? Eu conversei com a profissional, eu fiquei o tempo todo falando que era bom e o que não era. Você, junto com o profissional, você pode desenvolver algo bom para o seu filho. Então, eu convoco as mães a fazer o equipamento para o seu filho, ou seja, o que for. Participe mais, opine mais, observe mais o seu filho, leve esse questionamento, porque toda vez que vai construir alguma coisa na lista, eu sou uma pessoa assim, mãe chata, sabe? Porque eu estou falando, precisa disso, é melhor isso, vamos testar. Você tem que ter essa curiosidade de fazer isso. Eu, nos últimos tempos, não tenho o que reclamar, graças a Deus. Deus é bom na minha vida. O pessoal da saúde me atende bem aqui. Tem muita gente com problema. Eu não estou com problema com a saúde. Eles têm me atendido bem no território. Conheço todo mundo, porque eu frequento as unidades de saúde para conhecer o funcionamento e as pessoas. A Larissa está sendo bem assistida. Eu tenho também plano de saúde para ela, sim, mas eu não deixo de frequentar o SUS e tentar buscar dentro do SUS o que é importante para ela. Isso é um dos pontos. Mas eu estou à disposição, sim, Cid, para a gente fazer um trabalho. Eliane, que prazer. Vamos fazer um trabalho, sim, vamos marcar uma reunião, quando passar toda essa pandemia, nós vamos tentar ajudar muita coisa. Nesse período
casa, eu tenho pensado em várias coisas que a gente precisa pôr em prática, isso é fundamental. Tem muita coisa para falar, mas que não dá nesse tempo para estar falando. Mas é muito importante a gente trabalhar. Eu vi que o Bósio Bastaquiano, o Bósio de Paixão, o Bósio, sabe, é uma pessoa fabulosa. O Adelino me ajudou tanto, eu tenho tanta gratidão a ele, porque quando eu comecei no conselho, ele estava sempre junto comigo, me dando altos toques. Eu tenho muitas pessoas boas que cruzaram o meu caminho e me ajudaram muito, então eu não vou esquecer nunca, porque foi muito importante na minha vida. Eu acredito no conselho, Cid, gostei quando você mandou a lei do conselho para frente, amei. Conto com você para a gente fazer um regimento interno bom para essa lei. Agora o conselho vai ganhar uma forma nova com a lei e foi já publicada pelo prefeito. Demoramos muito, foi um erro nosso, é um ponto negativo de ter demorado, de ter mandado ela para frente, porque nós vamos modernizar o modo de conselho agora, nós vamos trabalhar diretamente com o governo. Eu estou muito feliz com a minha publicação, fiquei feliz demais. Você não tem noção do quanto eu fiquei feliz com isso, que foi fruto de um trabalho da casa. Então, assim, gente, participo dos conselhos, eu gosto de participar, eu gosto de estar em todos os locais, eu gosto de conversar com as pessoas, dar ideias para frente. Essa ideia da live foi ótima. O conselho precisa fazer essa live, sim. Temos que continuar trabalhando, não parar. O Covid parou um pouco o nosso movimento, mas não vamos deixar ele nos ater. Vamos lutar, vamos trabalhar de bastidores, sim, vamos ver a necessidade da pessoa com deficiência dentro do coronavírus, vamos trabalhar para ajudar as pessoas que estão à nossa volta, vamos buscar esse levantamento e vamos arregaçar a manga e trabalhar juntos. É isso que a gente precisa. E, assim, muito obrigado por ter me convidado para participar. Bom, Eliane, considerações finais. Bom, agradeço, né? Uma oportunidade gigantesca. A Gersonita, ela tem muito a compartilhar. Eu quero aprender muito com essa mulher, viu? Obrigada pelo carinho em relação ao Adelino, tanto você quanto o Cid. Ele realmente construiu um legado aí que a gente não pode esquecer jamais, porque ele foi um divisor de águas, até mesmo da maneira com que eu vejo, né, como trabalhar com esse universo, me disponibilizo, eu acredito na união, né, eu acredito que a gente tem muito a contribuir, me disponibilizo, o que eu puder ajudar, quando eu sei, quando eu não sei, eu digo que eu não sei, eu busco respostas, e o que mais chama a atenção de toda a nossa conversa, né, que passa muito rápido, é só uma hora, mas nessa nossa conversa, é que o ponto de partida é a informação. É a informação. Por isso, quando ela vai nas unidades de saúde, ela vai buscar informações, ela se posiciona, e as mães muitas vezes ficam com medo de pedir informações, porque às vezes a vida já bateu muito, né? Foram muitos nãos e tudo mais. Mas não abram mão do seu direito a ter acesso à informação. Então, é isso que eu fico e estou disponível para quem precisar, que eu puder ajudar, colaborar, conte comigo, com toda a família do Entre Rodas. Bom, obrigado, Gersonita, obrigado, Eliane. 1 hora, no fim, é pouco tempo, né? 1 hora vai dar tempo de muita coisa. Pequenininho. Não dá tempo de nada. Eu quis fazer, né? A gente estava fazendo entrevistas individuais, bate-papos individuais, eu quis fazer, falei, não, vamos temperar um pouco, né? Acho que botando mais uma pessoa, a gente cria um contraditório, cria uma discussão mais interessante, mas, obviamente, encurta mais ainda o tempo, esse tempo de 1 hora. Mas eu acho que foi extremamente produtivo, as pessoas que estão aqui com a gente, Alexandre Baroni, olha só. Luciana Meninger, a Elisete Martins, ou seja, Reinaldo Bispo dos Santos, tem muita gente aqui com a gente que está agradecendo, gostou muito dessa nossa conversa. Isso vai render. Já, quer dizer, nós vamos... Estou instando aqui a Marli a voltar às reuniões do Conselho de forma virtual. Gersonita, precisa saber, para adiantar o negócio, nós já fizemos um regimento aqui internamente, um regimento interno do Conselho para propor ao Conselho, obviamente. A Secretaria não impõe nada de jeito nenhum, mas para adiantar o trabalho do Conselho, que às vezes é complicado por falta de recursos humanos,
por falta de uma série de coisas, nós já fizemos uma minuta de regimento interno, tendo em vista a nova lei, para que o Conselho depois trabalhe com esse material e chegue no formato final. Mas, para você ver, agradeço o seu comentário, como né, o nosso compromisso aí com o Conselho. Né, eu fiz o que eu tinha a meu alcance para que o Conselho funcionasse bem e tenha um futuro melhor agora, depois da nossa gestão. Então, né, como eu disse, nós estamos fazendo o regimento para oferecer para discussão. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Entrem no site no Facebook da Secretaria. Sigam o Facebook da Secretaria, nós estamos numa campanha. Passem nomes de pessoas e famílias com deficiência em situação de vulnerabilidade nessa crise do corona. Por favor, a gente está fazendo um grande cadastro. Nós estamos georreferenciando essas famílias para entrega de doações. Então, estamos olhando essas pessoas, estamos monitorando 30 entidades de pessoas com deficiência, né, mandamos kits de higiene, cestas básicas. Então, e outra, estamos fazendo ainda menos do que deveríamos. Por quê? Nós estamos, muitas vezes, atropelados pelos fatos. Então, boas ideias, denúncias, reclamações são sempre bem-vindas. Certo, pessoal? É isso aí. Obrigado, novamente, Sonita. Obrigado, Eliane. Obrigada a todos que estão aí participando, né? Eu não estou enxergando o que eles estão escrevendo, depois eu leio. Mas, assim, gratidão imensa a todos. Sonita, entra depois nesse link e interaja, você também, Eliane, com Sim. as pessoas que contribuíram aí, que tem muita gente. Farei isso. Anderson do Calibras, Sim, obrigado por uma vez. Obrigada, Anderson. E amanhã tem mais, pessoal. Obrigado. Um abraço virtual a todos. Um abraço.